Oi, tudo bem? Vamos continuar a falar sobre a lírica grega, com base na introdução deste livro, Líria Grega, Antologia de Poesia Arcaica, 9 poetas e suas canções. Livro organizado, traduzido pela Juliana Ragusa. Aqui ela vai abrir a introdução com 2 epigramas. Aqui. Os epigramas, diferente das canções, eles são versos para serem impressos como um epitáfio, para deixar uma marca. Então ela começa com os epigramas 184 do livro 9 da Antologia Palatina, que diz: Ó Píndaro, boca sacra das musas e loquaz sirena, Baquílides e graças eólias de Safo, e escrita de Anacreonte, e quem da fonte homérica extraiu sua obra, Estesícoro, e doce página de Simônides, e Íbico, que de Peitó e dos meninos colheu a doce flor, e espada de Alceu que o sangue de tiranos muitas vezes derramou, protegendo as leis da pátria, e suavicantantes rouxinóis de Alquimã, sede graciosos vós que fincastes o início e o fim de toda a lírica. Esse Peitó é uma deusa da persuasão. O segundo epigrama é do livro 9 também, da Antologia Palatina, o epigrama 571. Gritou alto de Tebas Píndaro, soprou deleites com voz dulcinante a musa de Simônides. Brilha Estesícoro e também Íbico, era doce Alquimã, deleitáveis sons dos lábios entoou Baquílides, e Peitó falou junto a Anacreonte, e coisas variegadas canta ao seu cisne lésbio na Eólida. E dentre os homens Safo não é a nona, mas entre amáveis musas a 10ª musa registrada. A partir desses 2 epigramas, ela vai então destacar que aqui já aparecem o nome desses 9 poetas, relacionando aí com as 9 musas, 9 nomes, 9 poetas, 9 líricos, 9 musas, para falar então da mélica grega, poesia para ser cantada ao som de instrumentos, mélica grega arcaica, que é do período cerca de 800 a 480 a.C. 9 poetas e suas canções. E ela então vai falar da característica de cada um. É um número significativo, pois são 9 as musas. Então ela fala: Píndaro, o grandiloquente e divino Píndaro. Baquílides, a loquacidade encantadoramente prazerosa de Baquílides. De Safo, a graciosidade de Safo. É a única voz feminina nesse panteão dos poetas arcaicos. Anacreonte, a poesia mais racional e sedutora. Estesícoro, a proximidade do renomado Estesícoro com Homero, por sua poesia mítica e narrativa. Íbico, a força das canções de sedução de meninos no famoso Íbico. Alckman, a doçura sonora das canções de Alckman, o rouxinol de Esparta. Alceu, as canções belicosas e políticas de Alceu, e outras de vários temas e tons. Essas qualificações que esses 2 epigramas dão a esses 9 poetas mostram em boa medida a confirmação do valor desses poetas. E de modo algum resumem a obra preservada de cada um desses 9 líricos, como o chama o primeiro epigrama. Então aqui: sede graciosos vós que fincastes o início e o fim de toda a lírica. São os poetas líricos. E a partir disso, ela vai trazer aquilo que acontece lá no século III em Alexandria, na famosa Biblioteca de Alexandria, na era helenística do mundo grego, quando dominava Alexandre da Macedônia,
é em Alexandria que os estudiosos, filólogos, vão organizar a famosa antologia, que o John Macy também fala. Essa antologia dos maiores poetas líricos. Quem organizará, estará à frente, será Aristófanes de Bizâncio, para organizar os 9 poetas. Aquilo que sobrou dos 9 poetas arcaicos, isso cerca de 258 a 180 antes de Cristo. Quem vai fazer isso é o Aristófanes de Bizâncio. Então nós estamos aí no século III da era helenística, essa organização dos poetas arcaicos, nesta antologia. É uma antologia poética que se concentra na poesia mélica. Poesia mélica grega arcaica. Retoma então a melodia. Poesia para ser cantada ao som de instrumentos. É uma poesia destinada à performance, cantada em coro ou solo, com acompanhamento da lira, no caso da modalidade coral, junto a outros instrumentos. Então é sempre isso, a poesia para ser apresentada ou numa sociedade privada, na casa de um governador ou de alguém importante, ou numa sociedade de poetas, ou em festivais públicos, nas praças, etc. Então, a poesia mélica é aquela que é cantada numa performance, e existem vários tipos de performance, 2 de modo especial, ao som da lira ou de outros instrumentos. Então, no século III, antes de Cristo, em Alexandria, os filólogos vão organizar, principalmente Aristófanes de Bizâncio, a antologia, aquilo que sobrou dos fragmentos desses poetas arcaicos, lá do século VIII a.C. A performance, então, ela se dá no simpósio ou nos festivais cívico-religiosos. O simpósio é uma ocasião privada nas casas da aristocracia ou cortes dos poderosos governantes ou tiranos. A palavra tirano aqui não remete a alguém que faz o mal. Isso vem depois, né? Como fariseus. É sinônimo de hipocrisia. Aqui, tirano é sinônimo de alguém que governa. E nessas casas desses tiranos, os poetas se reuniam para cantar, para fazer a performance dessas poesias ao som de algum instrumento. Ou nas ocasiões dos festivais cívico-religiosos, que tem um caráter também, claro, público, organizado pelas cidades em honra de algum deus. Vamos celebrar algum deus, então celebra-se com música, canções acompanhadas dos instrumentos, canções mélicas, que lá no século III foi chamada de poesia lírica arcaica. Eram ocasiões que faziam parte da vida das comunidades, das cidades-estado, numa cultura de oralidade. E pela poesia o povo tinha acesso à cultura, pela canção. Então era uma coisa mais oral ainda, né? O alfabeto vai entrar no final do século VIII, influência dos fenícios. Aqui ainda é a oralidade que marca a poesia. A poesia não era feita para leitura, não existia na forma de texto escrito, era algo próximo à canção. Então o povo aprendia aquilo, cantava nas praças ou nesses ambientes dos simpósios, e ela só existia de fato, a poesia, no momento da sua performance, ou seja, da sua apresentação a certa audiência, de certo modo, em certa ocasião. Ali acontecia a poesia. Quando você lê Safo, por exemplo, você tem que imaginar essa situação, o momento da performance. E muitas vezes nós não temos como era essa performance, não temos rubricas ali falando que tipo eram esses banquetes, como eram esses festivais. É raro ter alguma anotação mostrando como que aquela poesia foi apresentada, como foi a performance. Muitas vezes nós não temos isso, quase sempre não temos. E também a música não se preservou. Os filólogos não guardaram essa questão das notas musicais, né? Como tal texto era cantado, era colocado aí nas melodias, né? A mélica grega. Existem, aqui no YouTube tem algumas pessoas, alguns estudiosos que tentam resgatar através de música a performance desses textos.
né, apresentando essas poesias cantadas, tentando, no grego original, tentando se aproximar daquilo que acontecia ali nas casas ou nas praças. O nome grego, então, mais antigo para a poesia era meliké, ou meliké. A meliké carrega em si o substantivo melos, que significa canção, melodia própria ao território da música. Canção, melodia, meliké. E depois passa para liriké, carrega em si o substantivo lira. Lira, que é o instrumento essencial na performance desse gênero poético. Eu fiz aqui o resumo para a gente poder ver como que a definição da poesia, desse tipo de canção, vai se mudando durante o decorrer aí do século VIII. Mas eles usam tanto meliké para falar do melos, da melodia, da canção, ou tanto liriké por causa do instrumento lira, que era usado no momento da performance deste gênero poético. Até o século V a.C., o século de ouro aí da Grécia, a poesia se inseria numa cultura de canção. Então, a canção é o veículo principal à disseminação de ideias morais, políticas e sociais, dada a sua relação direta com a vida das comunidades. Então, o povo aprendia aquelas canções e isso é uma maneira de aprender a cultura. É muito legal isso. Cantava a vida social, os casamentos, o trabalho. E a poesia mélica, ela foi preferida o uso desse termo ao termo lírica por causa do nome mélico. Ele carrega em si a palavra canção, melos, canção. Nas eras arcaica e clássica usou então a palavra mélica para definir poesia, para falar de poesia. Não estou lembrado se na poética Aristóteles faz isso, com certeza, né? Ao falar então da poesia, ele vai usar a palavra mélica, porque ela traz em si a palavra canção. E esse nome foi mais usado do que o nome lírica. O outro vídeo anterior a esse eu falei da questão da indefinição do termo lírico, porque hoje nós falamos de gêneros da literatura. Mas no passado, aqui nessa época arcaica, tudo era poética. E lírica não era relacionado só, não era um gênero da literatura, era um gênero da poética, porque a épica também era poética, o drama também era poético. Fazia-se épica com versos, Homero, Ilíada e Odisseia. Fazia-se teatro com versos, Ésquilo, Sófocles, Eurípides. Então eles faziam teatro, drama com versos. Agora hoje a gente fala lírica e já pensa só em verso, mas a época também era em verso, né? Então eu falei disso no outro vídeo. A poesia e a canção, a mélica, gregas arcaicas, eram sempre compostas para uma performance pública ou privada, marcada e representada num lugar especial. Que é isso que eu quero a gente observe ao ler os poetas aqui, tentar trazer esse contexto da performance, né? Organizar mesmo a performance no momento da leitura, tentar cantar, tentar imaginar como isso era apresentado ao povo, né? Como que essa música era apresentada. A maneira de compor essas canções se dá a partir de práticas tradicionais, cujo reconhecimento mostra que, a despeito de não serem redigidas, estavam presentes na consciência dos autores. Isso aqui tudo, gente, é o texto de introdução, alguns pontos que eu peguei aqui da Juliana Ragusa. Os autores guardavam na consciência essa questão da composição, né? Não eram redigidas, mas eles tinham aquilo na cabeça, né? Como performatizar, não sei se a palavra existe, né? Como apresentar tal música, tal canção, tal melodia. Então isso estava guardado aí na maneira deles comporem. A maneira de compor se dá através, então, dessas práticas tradicionais. O caráter pragmático dessa poesia, dessa música, se mostra na escolha de um conjunto de práticas ou gênero pelo poeta. Então o poeta sempre escolhe um conjunto de práticas ou gêneros. Quando lermos cada poeta, vamos perceber isso.
é a função da composição, a ocasião em que tal composição foi feita. Píndaro para celebrar os jogos, né, de Olímpia ou outro lugar famoso aí, de Atenas, é o modo da performance. Então a Safo, o Píndaro, qualquer um deles, eles tinham a ideia, né, pragmática de que aquela canção tem um objetivo, ela tem uma especificidade, é para tal momento, para tal ocasião, e isso sempre carregando aí a marca tradicional, que a cultura grega é uma cultura da canção, é uma cultura da oralidade. Lembremos aí Homero, Hesíodo. Os gêneros líricos ou mélicos estão amarrados à ocasião para a qual são escritos, e é o papel que a ocasião desempenha na comunidade que dá forma à natureza da poesia e às reações da audiência a ela. Então é muito interessante observar isso. Se eu componho um epitalâmio para matrimônio, então quer dizer, aquela ocasião é específica. E a maneira como os assistentes vão reagir a isso, o poeta tinha sempre em mente. A maneira como aquilo vai chegar às pessoas. Aqui na página 16, a autora ela vai falar então de algumas ocasiões em que esses textos eram apresentados. Por exemplo, são chamados de subgêneros. Os epitalâmios de Safo, relacionados aí a canções do amor, canções para casamento. Os partênios de Alckmin. Partênios são canções de coros de virgens, os partenói. Então existe um tipo de canção para aquilo, que fazem parte do processo de sua transição à idade adulta e ao casamento. Então o Alckmin canta esses partênios, que é quando a donzela passa da idade adulta ao casamento, né? O processo de transição para a idade do casamento, os partenói. Os Paidicá de Alceu, Íbico, Anacreonte, Píndaro são canções de sedução, olha que interessante, de belos meninos entoadas por homens adultos no simpósio. Os Paidicá, os homens adultos seduziam os meninos e para isso existia um tipo de canção. Quem fez isso foi Alceu, Íbico, Anacreonte e Píndaro. Depois as canções, os epinícios, é um outro tipo de canção. Os epinícios de Baquírides e Píndaro, que eram canções celebrativas de elogio ao atleta vencedor em competições locais e pan-helênicas. Eram chamadas de epinícios, canções de celebração de algum poeta, de algum atleta. Os trenos de Simônides eram canções fúnebres consolatórias aos vivos e elogiosas aos mortos. Então, o Simônides usou muito isso, esses trenos, canções de consolação aos vivos e elogio ao morto. Isso para ficar apenas com alguns dos muitos subgêneros mélicos encerrados no corpus aqui presente. Então nós vamos encontrar essas ocasiões aqui dentro. É preciso ter isso em ideia, ter isso em mente. Safo compôs canções epitalâmicas, Píndaro compôs epinícios, Íbico, Anacreonte, Alceu compôs os Paidicá, e assim por diante. Ter essa questão da ocasião. Para que tal mélica é composta? Tal canção foi composta? Para chegar em que audiência? Né? Quais as reações que as pessoas tinham a esse tipo de canção? Então isso é muito legal acompanhar. A mélica grega destinada à execução pública ou privada se constituía uma poesia da voz e para a voz. Isso é muito importante. É no momento em que você canta aquilo, aquela canção, aquela mélica, é que está acontecendo a poesia. É um momento público ou privado, no caso ali, numa casa de algum governante, da aristocracia, em que a poesia se faz. Poesia da voz e para a voz. Marcada pela oralidade, pelo caráter circunstancial do discurso. Também aqui na página 18 ela vai falar sobre isso. Esse caráter circunstancial do discurso que reflete a relação direta do texto com um local e um momento precisos. Um espaço e um tempo ritualizados. A gente tem que imaginar. Por isso tem que ler com calma. O que a Safo estava querendo compor?
estava querendo dizer ao compor isso, onde que ela compôs, que tipo de casamento era, para que pessoas isso foi composto. Daí os índices textuais de um discurso situacional, que se expressam através do uso de certas figuras pronominais e de marcas do presente. Signos que traduzem a interação geral entre o sujeito da enunciação e seus destinatários. Então a gente tem que imaginar isso ali, né? Ou tentar descobrir através das notas quais as figuras pronominais que ela está usando, quais as marcas daquela situação, daquele momento em que a canção foi apresentada. Estes formam, sem dúvida, um público de ouvintes e espectadores que, como horizonte de recepção, provavelmente pouco ou nada tinham a ver com o das Odes de Horácio, o poeta latino do século I a.C. E aí é interessante, né? É diferente das Odes de Horácio. As Odes, as canções aqui do mundo arcaico grego, tem sempre esta questão da ocasião. Está sendo apresentada para quem? Qual a situação? Quais são os ouvintes? O que temos aqui de marca de presente do texto lá arcaico? O que está sendo apresentado? Quem está falando isso é um estudioso chamado Kurk. As notas, eu estou lendo as notas que a Juliana Ragusa colocou no texto da apresentação. Esse Kurk apresentando isso, né? Como que essa poesia era a poesia da voz para a voz, e ela existia nesse momento da performance. Fica difícil, então, reconstruir como eram essas performances, pela carência de informações e pela perda da música inerente à natureza da Mélica. Então isso nós não temos. Não temos essa questão aí de saber como era essa música grega, né? Felizmente as músicas, elas também acontecem no momento que você está ouvindo ali. E muitas coisas aqui das notas musicais se perderam. E nessas canções a gente percebe isso, essa falta, para saber como era ali esta canção. Agora eu vou ler dois trechos aqui da Ragusa. 3 parágrafos, da página 18 e 19. Falar da performance é, pois, sempre um desafio. Mas não considerá-la é não apenas indesejável como equivocado, na medida em que essa dimensão é inerente à natureza do gênero mélico, articulando-se aos recortes que selecionam a matéria, a métrica, o tom, a linguagem das canções. Então é preciso falar da performance, porque ela é inerente a esse contexto, a esse gênero mélico. Reitero isso mais esta vez, e de certo farei noutras ocasiões, porque é preciso manter no horizonte esta percepção cada vez mais adensada entre os estudiosos. Existiu uma métrica, uma matéria, um tom, a linguagem das canções numa determinada ocasião em que ela foi apresentada. Uma das questões concernentes à performance da Mélica, das mais debatidas, é a sua dupla modalidade. Então ela pode ser coral e solo, monódica, que aos olhos dos antigos não significava a separação da Mélica em praticamente dois gêneros, como sugere boa parte da moderna fortuna crítica. Mas essa postura vem sendo desafiada duramente, igualmente a rígida divisão entre poetas corais de um lado e monódicos de outro decorrente de tal separação. É difícil falar disso, né? Um era coral, o outro era solo, monódico. Afinal, além do fato de que nem sempre temos condições de afirmar, como coral ou solo, um fragmento ou mesmo um subgênero mélico, há outro. A maioria dos poetas era versátil o suficiente para praticar ambas as categorias, ambas as modalidades de performance. Então vamos abrir a cabeça aqui para não ficar... Safo era monódica, Safo era coral. Vamos pensar que eles poderiam ser versáteis nessa situação, trazer tanto performance coral como monódica. Isto dito, porém, há elementos mais característicos de uma modalidade do que da outra, os quais podem ser observados sem, é claro, a rigidez das equivocadas ortodoxias, e que concernem as várias dimensões das composições melódicas. E aqui nós vamos acompanhar essa introdução, como eu disse, com calma. Isso aqui vai ser um estudo lento, laborioso, mas com calma, sem muitas grandes questões em cada vídeo, mas
para a gente poder acompanhar em linhas gerais, junto com a autora dessa antologia, desse texto. Vamos acompanhar a questão da métrica, o que caracteriza a canção coral, o que caracteriza a monódica. Vamos pensar também na performance, aí num outro vídeo. Então, se você está acompanhando esse curso aqui, tranquilo, sereno, vamos fazer isso com calma. Vão atrás de outros vídeos, de textos, que tem muita coisa interessante para a gente ir adentrando esse universo dos poetas arcaicos e percebendo a riqueza desse mundo grego. Então, neste ano, eu vou dar muito espaço, seguindo a história da literatura mundial do John Macy, ao mundo grego. Ano que vem, a gente, talvez, ou esse ano ainda, mais para o final, a gente vai para o mundo romano. Mas vamos com calma, olhando aí esses poetas gregos, vendo a riqueza dessa literatura, que muitas vezes nas escolas a gente não estuda, né? Como convém, é mais um estudo pessoal. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre essas modalidades de performances, como que essas canções eram apresentadas, de maneira coral ou monódica ou solo, né? Maneira solo. Então é isso, os poetas arcaicos gregos, a antologia desta poesia arcaica, 9 poetas e suas belíssimas mélicas ou canções. Um abraço, até mais.